comportamento, ela tem uma perda de interesse em atividades antes prazerosas, há uma inquietação, um sentimento de inquietação, uma irritabilidade, e ela tende ao isolamento. E relacionada ao corpo, aos sintomas físicos, essas pessoas apresentam insônia, ou um excesso de sono, uma fadiga, uma alteração de apetite, e aí que causa uma perda ou um ganho de peso. Para o tratamento da depressão, é muito se falado na terapia, e aí a gente tem a atuação dos psicólogos, dos terapeutas, dos medicamentos, e aí vem a atuação dos psiquiatras, da atividade física, que já é bastante comprovada, que ela exerce um papel fundamental na melhora dos sintomas, no tratamento da depressão, e aí nós temos o profissional de educação física, e mais pouco tem se falado sobre o papel da nutrição, da alimentação nesses pacientes. Então, o tratamento da depressão, ele tem que ser visto de um ponto de vista multidisciplinar. Não é um profissional isolado, mas uma equipe que pode estar atuando na recuperação desse paciente. Bem, diante da nutrição, como a nutrição ela está relacionada, de que forma ela está relacionada com o processo depressivo? Qual é a conexão existente? E aí eu trouxe esse artigo, ele é de 2009, e ele fala justamente sobre a conexão entre o intestino e o cérebro. Então, nós temos uma conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Se vocês observarem essa seta em azul, ela mostra uma conexão entre o cérebro e um neurônio, e aí a principal conexão entre o nosso cérebro e o nosso intestino é através do nervo vago, é uma conexão direta. Então, o que acontece ao nosso intestino, nós temos, está diretamente relacionado também ao que acontece ao nosso cérebro. Além dessa conexão, nós temos outra, que é a circulação sistêmica. Então, sim, nós temos uma conexão direta do nosso intestino, da nossa alimentação, com o nosso sistema nervoso. Bem, esse outro artigo, ele trata sobre a relação entre a nossa microbiota, entre a nossa imunidade e o nosso comportamento. Além da conexão que existe entre o nosso intestino e o nosso cérebro através do nervo vago e a circulação sistêmica, nós temos uma relação direta com o nosso sistema imunológico, com as citocinas inflamatórias ou anti-inflamatórias e regulatórias. Então, como é que acontece essa conexão? Inicialmente, eu gostaria de dizer que grande parte da regulação de todo esse sistema acontece através da nossa microbiota intestinal, através dos micro-organismos que habitam no nosso intestino. Então, esses micro-organismos que atuam sobre o nosso sistema nervoso, sobre o nosso cérebro, hoje nós chamamos eles de psicobióticos. E as principais vias de comunicação entre esses psicobióticos e os nossos cérebros é através do nervo vago, como eu já tinha falado antes, através de citocinas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias, através da produção de ácidos graxos de cadeia curta por esses psicobióticos e através do metabolismo do triptofano, que nós vamos falar posteriormente. Então, como é que a microbiota, propriamente dita, afeta esse nosso comportamento e pode aí atuar atenuando os sintomas de uma depressão? É importante dizer que a microbiota, ela produz diversos componentes, entre eles os peptídeos antimicrobianos, e aí nós podemos citar as bacteriocinas que inibem outros micro-organismos patogênicos, e aí a gente atua já atenuando um processo inflamatório, os ácidos graxos de cadeia curta, vitaminas, a nossa microbiota também produz, como a K1, a B9, a B7 e a B12, a cobalamina. Além disso, ela atua produzindo neurotransmissores. Eu gostaria que vocês olhassem esse quadro aqui embaixo, que nos traz, que eu estou com a setinha, exemplos de neurotransmissores produzidos por bactérias. Se vocês observarem,
Esse primeiro micro-organismo aqui, o bacillus, ele produz, por exemplo, dopamina e noradrenalina. A bifidobactéria produz GABA. Por exemplo, o lactobacillus aqui ao lado produz dopamina, GABA e serotonina. O lactococcus, ele produz dopamina, histamina, serotonina. E temos também streptococcus. Geralmente, os micro-organismos, os principais psicobióticos são bifidobactérias, lactobacillus e lactococcus. Bem, então, se nós temos uma microbiota saudável, nós conseguimos manter citocinas, maior quantidade de citocinas anti-inflamatórias, regulatórias, e uma menor quantidade de citocinas pró-inflamatórias. E tudo isso é influenciado por nosso estilo de vida. Se nós temos consumo de drogas, se nós praticamos exercício, se nós temos sentimentos de medo, se nós nos interagimos socialmente, se estamos estressados, o nosso padrão alimentar, a nossa dieta e a nossa genética, tudo isso pode influenciar para nós termos ou uma microbiota saudável ou nós termos uma disbiose, ou seja, um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Uma disbiose que significa que nós temos mais bactérias, digamos assim, maléficas, do que bactérias benéficas. É um desequilíbrio entre a colonização das bactérias no nosso intestino. Aqui eu trouxe essa imagem, essa primeira imagem, que eu estou com eu não sei se vocês estão vendo, mas eu estou com a seta. Nós temos bactérias benéficas, maior quantidade do que bactérias patogênicas, ou seja, existe uma simbiose. Quando nós temos isso, nós temos uma homeostase intestinal. E aí, como eu falei no slide anterior, nós expressamos uma maior quantidade de citocinas regulatórias e de citocinas anti-inflamatórias. Já se nós temos uma maior quantidade de bactérias patogênicas do que de bactérias benéficas, nós aí expressamos uma maior quantidade de citocinas inflamatórias, como a TNF-alfa, como a TH17 e a TH1, e aí nós estabelecemos um processo inflamatório. E qual é a relação com a depressão? Significa que estudos têm mostrado que pessoas com processo depressivo, elas apresentam uma disbiose intestinal e um processo inflamatório intestinal. Existe uma maior expressão de citocinas inflamatórias. E aí, tudo isso tem relação com a nossa microbiota intestinal. Então, se nós temos uma homeostase intestinal, se nós temos um intestino que não está inflamado, nós provavelmente teremos uma atenuação desse processo depressivo. Esse artigo aqui que eu trouxe, ele é de 2017 e ele fala justamente dos probióticos, dos psicobióticos, que têm atuação no processo depressivo. E aí é uma revisão, eu trouxe os dois principais estudos que foram discutidos. Entre esses dois principais estudos, esse de 2015, ele indica para atenuação de um processo depressivo 7 espécies probióticas. Então, ele repassa essa receita, digamos assim, essa indicação. Já esse outro estudo de 2015, que aconteceu realizado com adultos jovens, ele indicou esse outro mix, esse outro blend de micro-organismos, de probióticos. Então, aqui vocês veem que não é apenas um probiótico, são vários. E aí, eu trouxe para vocês a primeira indicação para um manejo nutricional, se vocês estiverem atendendo um paciente que estiverem depressivos, com processo depressivo, vocês podem estar prescrevendo um blend de probióticos. E aí, o interessante, eu trouxe esse blend de probióticos. Eu gostaria de agradecer ao professor Murilo Pereira, que nos trouxe essa prescrição. E aí, nós podemos aqui citar esse blend com Bifidobacterias bifidum,
Bifidobacterias lactis, Lactobacillus acidófilos, Lactobacillus brevis, casei, salivários e lactis. Cada um, apenas o lactis, eu coloquei 2 bilhões de UFC, e os outros, 1 bilhão, UFC, unidade formadora de colônia. É assim que se prescreve? É assim que você vai chegar, ou então em logaritmos, como aqui foi colocado no lado, por exemplo, Lactobacillus casei, 3 vezes 10 a terceira. Então, se vocês forem prescrever, se vocês forem prescrever um blend de probióticos para esse paciente, ele está indo, por exemplo, numa farmácia de manipulação, ele pode estar levando essa prescrição, e aí ele vai ter esse blend de probióticos. Já fica como indicação para vocês. E aí, o que é que esse artigo mais ele trouxe? Ele chegou à conclusão de que uma única cepa, quando ela é prescrita, ela não tem uma atuação satisfatória sobre os sintomas da depressão. Ou seja, é necessário um blend de probióticos, é necessário múltiplas cepas, uma atuação de múltiplas cepas para a gente ter esse benefício. Outro achado é que os estudos que apresentaram contagem igual ou inferior a 10 à sétima, eles não apresentaram benefícios. Então, o interessante é que as contagens desse blend de probióticos, elas sejam superiores a uma contagem de 10 à sétima, para que a gente possa ter esses benefícios. Então, aí, para resumir tudo o que foi falado até aqui, com relação à atuação da microbiota sobre os sintomas da depressão. Como é que eu modulo como é que modulando a microbiota eu posso modular comportamento? Inicialmente eu digo que isso acontece através da redução da inflamação, através de uma expressão maior de citocinas anti-inflamatórias, através da produção de neurotransmissores que antes estavam deficientes ou então estavam com a menor captação, e através da modulação do nervo vago, produzindo uma liberação de GABA, e esse GABA, além de controlar os outros neurotransmissores, vai controlar reações, por exemplo, de medo e de ansiedade. Bem, e com relação ao triptofano, que foi falado anteriormente? Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas hoje existe uma alta prescrição de triptofano em cápsulas para pacientes que apresentam processos ansiosos ou depressivos. Então, por que existe essa prescrição do triptofano? O triptofano, ele é um aminoácido essencial, ou seja, ele é só obtido através da nossa alimentação, mas o que se fala e o que se tem conhecimento pelos estudos é que o triptofano, ele é um precursor da serotonina, daquele neurotransmissor que eu falei inicialmente. E a serotonina é um precursor da melatonina, que é um hormônio responsável pela nossa regulação do sono. Então, existe um metabolismo totalmente intrínseco entre o triptofano, a serotonina e a melatonina. Bem, então, como é que nós podemos atuar na prescrição do triptofano? A alimentação, nós temos alimentos fontes de triptofano, como a soja, como as oleaginosas, os leites e seus derivados, o cacau, e aí também vem o chocolate com 70%, acima de 70%, e a banana. Além disso, nós podemos estar prescrevendo triptofano em cápsulas. Só que aí eu deixo uma dica para vocês. Hoje se tem visto que melhor que prescrever o triptofano, nós podemos estar prescrevendo o 5-HTP, que é um precursor mais próximo da serotonina. E esse 5-HTP, ele tem também uma melhor atuação quando ele é prescrito de forma sublingual. Além do 5-HTP, do triptofano, nós temos outra atuação, outro manejo dietético para melhorar os sintomas de depressão, que é a vitamina B6. A vitamina B6, ela é um cofator da serotonina, ou seja, se nós não temos vitamina B6, nós não produzimos serotonina. E aí, entre os alimentos fontes de vitamina B6, nós temos a banana, nós temos nozes, nós temos grãos integrais, o milho, nós temos os laticínios, leite e seus derivados, né?
Bem, eu queria trazer esse artigo, que ele é bastante interessante, ele é de 2019, e ele trata sobre como a dieta ela pode influenciar no processo depressivo, como nós podemos melhorar os sintomas. E ele descreve que uma dieta saudável e uma dieta que se evita, evitar a dieta pró-inflamatória, nós temos um melhor, uma melhora do processo depressivo. Entre esses alimentos pró-inflamatórios, eu cito os açúcares refinados e as gorduras saturadas. E aí ele conclui que a melhor dieta para o processo depressivo, atenuar os sintomas e a cura da depressão é através da dieta do Mediterrâneo. Mas o que é, para quem não conhece, a dieta mediterrânea? Então, aqui eu trago um pequeno resumo para vocês terem conhecimento. A dieta mediterrânea, ela nasceu na Grécia e na Roma. Ela também teve contribuição dos turcos, através das especiarias que foram adicionadas. Em 2010, ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ela tem um caráter semi-vegetariano e ela tem sido bastante reconhecida porque os países, as populações que adotam a dieta do Mediterrâneo têm uma baixa incidência de doenças coronarianas. Então, aqui eu trouxe o desenho, a imagem de Platão, e ele, desde a época antiga, ele falava que a moderação é condição para uma alimentação saudável. Então, a dieta do Mediterrâneo, ela traz o quê? Que deve haver um consumo diário de frutas e vegetais da época, além de cereais, legumes e oleaginosas. Ela deve ser mais pobre em carne e laticínios, e aí a gente deve usar mais frutas como sobremesa. Se usa o azeite para cozinhar e temperos para salada. Deve haver uma ingestão moderada de vinho com as refeições, e aí eu trago o que é o vinho tinto e seco. Temos também a atuação do azeite e das oleaginosas como as fontes principais de gordura e pouca carne. Geralmente, essas populações, elas comem carnes de frango, coelho, cordeiro ou cabra. Aqui a gente tem uma pirâmide da dieta do Mediterrâneo, eu trouxe para vocês entenderem. A base da dieta do Mediterrâneo é atividade física regular e de lazer, são produtos orgânicos, são atividades culinárias, ou seja, o prazer em cozinhar. Então, você comprar menos produtos e mais alimentos, o cozinhar em casa, é a comida caseira, e ela respeita a biodiversidade e a sazonalidade dos alimentos, ou seja, usar os alimentos da época e da sua região. Acima, eles preconizam uma maior quantidade de consumo de água e de chás. Posteriormente, vem o consumo de frutas e de cereais integrais. Depois, mais acima, nós temos as especiarias e os temperos, óleo, alho, cebola. Mais acima, em menor quantidade, os laticínios. Mais acima, nós temos fontes proteicas, e aí eles valorizam mais os frutos do mar, os peixes, mas temos também ovos e oleaginosas. Em menor quantidade, quase no topo, nós temos as carnes vermelhas, alimentos processados, batatas, e no topo, os doces. Bem, então, eu trouxe esse outro artigo aqui de 2018 que fala justamente a diferença entre a dieta mediterrânea e uma dieta ocidental na nossa microbiota intestinal, no nosso sistema imune. Se vocês observarem essa figura, a dieta mediterrânea, que é rica em frutas, vegetais, grãos integrais e frutos do mar, ela proporciona uma maior biodiversidade microbiana no intestino. Então, eu tenho uma microbiota mais saudável. Eu tenho uma simbiose. E isso faz com que eu faça com que a barreira intestinal ela permaneça intacta. Eu
evitando que toxinas atravessem essa barreira, por exemplo, e caiam na corrente sanguínea. E isso eu faço com que eu tenha uma homeostase no meu sistema imunológico. Já uma dieta ocidental, que é baseada em carne vermelha, em alimentos processados, em açúcar refinado, em gordura saturada, ela proporciona uma maior desbiose no meu intestino, eu tenho uma permeabilidade na barreira intestinal, fazendo com que toxinas, por exemplo, micro-organismos patogênicos atravessem, e isso vai causar um desequilíbrio no meu sistema imunológico. E, consequentemente, eu vou ter uma maior atenuação dos sintomas de depressão. Esse outro artigo, ele fala da relação do papel do ômega 3 no processo depressivo. Para vocês entenderem, eu trago a informação anteriormente dita sobre a dieta do Mediterrâneo. A dieta do Mediterrâneo, ela é rica em ômega 3. E o que é que acontece? Eu tenho uma maior fosfatase alcalina no intestino, isso vai fazer com que diminua a produção de Escherichia coli no meu intestino, um menor crescimento de Escherichia coli no meu intestino, e isso vai fazer com que eu diminua as citocinas inflamatórias, e assim eu atenuo os sintomas de depressão. Então, como eu posso, além dos alimentos ricos em ômega 3, como os frutos do mar, de profundidade, de águas frias, como é que eu posso estar prescrevendo esse ômega 3? É interessante destacar que o ômega 3, e é isso que esse artigo traz, que tem atuação sobre os sintomas da depressão, é um ômega 3 que ele tem mais EPA do que DHA. E isso é bastante importante quando a gente for prescrever, porque existem diversos tipos de ômega 3 numa prateleira de uma farmácia, ou quando a gente vai numa farmácia de manipulação. Então, é importante que vocês observem na bula do ômega 3 que existam mais EPA do que o DHA. E a recomendação é pelo menos 1 grama por dia de EPA. E aí, eu vou ter uma atenuação dos sintomas de depressão. Bem, esse outro artigo traz outra informação bastante importante, é que esse artigo ele traz que dietas com um menor valor calórico, eles têm uma atuação sobre os sintomas de depressão e de ansiedade. Então, eu devo ter uma ingestão calórica menor do que o gasto energético. Eu tenho que ter uma restrição calórica nesse caso. E aí, esse estudo viu que pacientes que tiveram restrição calórica durante 8 semanas, associado a outros tratamentos coadjuvantes, como a terapia e o exercício físico, eles tiveram uma atenuação dos sintomas de ansiedade e de depressão. Esse outro estudo fala sobre o papel da vitamina D sobre a atenuação dos sintomas da depressão. Como é que a vitamina D ela pode estar atuando nisso? Além dela estar diretamente ligada no metabolismo dos neurotransmissores, ela também corrige e promove a homeostase intestinal. Ela estimula a produção dos peptídeos antimicrobianos, como eu falei anteriormente, as bacteriocinas, por exemplo. Além disso, ela estimula citocinas regulatórias, ou seja, vai haver uma diminuição das citocinas inflamatórias e uma maior homeostase do sistema imunológico. E assim, eu vou ter uma atenuação dos sintomas da depressão. Entre os alimentos ricos em vitamina D, é importante citar o salmão, a sardinha e a gema de ovo. Bem, e a fitoterapia? Como é que ela pode atuar na depressão? Esse artigo, ele é uma revisão e ele trouxe as principais plantas que têm uma atuação sobre a depressão, a ansiedade e a insônia. Eu trouxe para vocês as que eu achei mais importantes por termos na nossa região e
por não serem comprovada atividade tóxica e por já ser bastante utilizada. Então, nós temos a ginkgo biloba, é uma planta milenar. Para vocês terem ideia, a ginkgo biloba ela resistiu às bombas atômicas no Japão, foi uma das únicas plantas que resistiram. Então, ela é bastante estudada por seu poder antioxidante. Além disso, ela tem efeito anti-inflamatório, ela tem efeito sobre o GABA e atividade do óxido nítrico. E aí ela atua sobre o comprometimento cognitivo da depressão, sobre a ansiedade e o processo depressivo. Nós temos a camomila, que é bastante conhecida, que ela atua sobre a ansiedade, insônia e o estresse, e o metabolismo, a camomila, ela age sobre o metabolismo do GABA, além disso, sobre neurotransmissores da monoamina, e ela tem uma modulação também neuroendócrina. Nós também temos a passiflora, que passiflora é o nome científico, mas é o nosso maracujá, o nosso famoso maracujá, isso é a flor do maracujá. E aí o maracujá, ele tem atuação sobre o GABA. Estudos mostraram em animais efeitos ansiolíticos não sedativos. Então, é bastante comprovada a atuação do maracujá. Nós temos a lavanda. Hoje, a lavanda é bastante utilizada como aromaterapia em óleos. E aí, ela tem atuação sobre depressão, ansiedade. E ela também atua sobre o GABA. E nós temos a menos famosa, a uitânia. A uitânia, ela tem atividade também sobre o GABA, tem efeito ansiolítico, e o efeito ansiolítico dela foi comparado ao lorazepam em modelos animais. E aí ela atua sobre a ansiedade, a insônia, a fadiga e o esgotamento nervoso. Bem, além disso, eu quis trazer para vocês alguns micronutrientes e vitaminas que atuam atenuando os sintomas da depressão. O primeiro que eu trouxe foi o magnésio. O magnésio ele é bastante estudado em processos depressivos, porque ele tem um efeito anti-inflamatório, ele atua sobre os neurotransmissores, e os estudos vêm vendo que o aumento do consumo de alimentos ricos em magnésio previnem a depressão e atenuam os sintomas. E aí eu tenho os cereais integrais como fonte de magnésio, eu tenho as nozes e eu tenho os vegetais verdes escuros. Outro micronutriente bastante estudado é o folato. O folato ele é importante na produção de dopamina, norepinefrina e serotonina. A suplementação melhorou a eficácia do tratamento da depressão, os estudos têm visto, e os resultados desse estudo que eu trouxe para vocês de 2017 mostrou que o folato pode ter valor como tratamento adjuvante para indivíduos com depressão. Como fonte de alimentos ricos em folato, nós temos o espinafre, nós temos a soja, nós temos o fígado e nós temos o brócolis. Além do folato, eu queria trazer para vocês a vitamina B12 e a cobalamina, que também está bastante associada. Ela tem papel na síntese de metionina. Baixos níveis do complexo B conferem aumento de mais de 30% no risco de sintoma depressivo entre as mulheres. Isso é um número bastante considerável. Além disso, a vitamina B12 aumenta a eficácia dos antidepressivos. Então, eu gostaria também de deixar claro que todas essas indicações de alimentos, de micronutrientes, de macronutrientes, ele é um tratamento coadjuvante. Nada substitui, quando necessário, um tratamento medicamentoso e a terapia. Mas, com o tratamento coadjuvante, nós temos melhores resultados. E eu gostaria de falar um pouco sobre a cafeína. A cafeína, ela é bastante discutida por ela ser um estimulante. Inclusive, é um dos primeiros alimentos que é suspendido quando há um processo depressivo. Esse estudo aqui, ele traz sobre o efeito da cafeína sobre o nosso comportamento. E aí, eu queria trazer para vocês essa discussão. A cafeína ela é ingrediente ativo de café, de chás, é presente em chocolates e outras bebidas. Estudos recentes
tem focado nos efeitos da exposição crônica à cafeína, e ela afeta realmente o sistema nervoso central, isso não há dúvida, e inclui os neurotransmissores. Ela induz efeitos de proteção contra a perda neural, sugerindo ter atividade terapêutica contra algumas doenças neurodegenerativas, ou seja, ela é indicada para pacientes, por exemplo, com mal de Parkinson. A exposição crônica à cafeína, principalmente por meio do café ou do chá, aumenta o estado de alerta e a ansiedade, e aqui já fica a primeira prescrição. A cafeína, ela não é indicada, ou seja, ela deve ser retirada para pacientes que têm ansiedade, e aí eu não falo de depressão, estou falando de ansiedade de qualquer espécie. E aí, outro dado é que no transtorno, no déficit de atenção e de hiperatividade ou comportamentos semelhantes aos depressivos, elas melhoram, melhoram após tratamento com a cafeína. Ou seja, a cafeína na depressão, ela ajuda no tratamento, potencializando o sistema dopaminérgico. E aí, a indicação é que seja de 10 miligramas por quilo de peso ou menor, não superior a essa prescrição. Ou seja, deve ser estudado bem o histórico do paciente, porque muitos processos depressivos, eles são originados anteriormente de um processo ansioso, de uma ansiedade generalizada, por exemplo. Então, pacientes que são ansiosos, eles não podem usar a cafeína. Já os pacientes que apresentam unicamente o processo depressivo, sem ter o processo ansioso, ele pode melhorar. Bem, eu trouxe para vocês indicação de alguns exames laboratoriais que a gente pode estar solicitando para os pacientes. Eu não vejo essa prática, pelo menos não pelos médicos, psiquiatras, estudar como é que está o metabolismo desse paciente. Às vezes há uma prescrição de um ansiolítico ou de um antidepressivo, mas não vê que outras causas estão associadas. Então, aqui eu indico, por exemplo, que quando você estiver atendendo o paciente, você pode estar solicitando dosagem de vitamina D, de folato, de B12, de B6, de magnésio, de selênio e de LDL e HDL para a gente ver o ômega 3. Eu também quis trazer a relação, a interação droga-nutriente entre os ansiolíticos e antidepressivos e os alimentos. Existe uma interação. Então, eu vi que não há interação entre os alimentos e as drogas antidepressivas. Contudo, é relatado um aumento ou uma redução do apetite. Isso pode estar relacionado já ao processo depressivo ou ao medicamento. Isso é um efeito colateral. E deve-se atentar, por quê? Porque um paciente que ou com a desnutrição ou uma obesidade já estabelecida num processo depressivo, ou então desenvolvendo após o consumo desses medicamentos. Então, nós atuamos prevenindo ou melhorando o estado nutricional desses pacientes. Então, é importante ver não só peso, mas a qualidade da alimentação. Então, devemos ter um olhar atento para os micronutrientes, para as vitaminas e para os minerais. Gostaria de deixar aqui o meu agradecimento, deixando uma homenagem, já que nós estamos no Setembro Amarelo. A depressão não é uma doença simples, é uma doença complexa, que tem crescido, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, nós temos que, como profissionais de saúde, como nutricionistas, temos que ter um olhar humanizado para os nossos pacientes. Desde já eu agradeço e já fico aberta para mais perguntas. Laênia, muito obrigada por toda a explanação, né, conhecimentos riquíssimos, e no geral foram vários elogios, né,
toda a sua explanação. Desde o início, os alunos que estavam presentes, eles já estavam gostando, né? Vários parabenizando, excelente. E surgiu uma pergunta. É aconselhado o uso de suplementação de triptofano em pessoas que utilizam medicação antidepressiva? Então, uma prescrição ela não substitui a outra, mas seria um tratamento coadjuvante, seria um a mais, digamos assim, melhorar, potencializar esse tratamento que já está acontecendo com os antidepressivos. Então, com a prescrição do triptofano, além da alimentação rica em triptofano, que a gente pode estar prescrevendo, mas a prescrição do triptofano em cápsulas, por exemplo, a gente pode estar maximizando esse tratamento, melhorando a qualidade de vida desse paciente, já que uma das causas da depressão é um baixo nível de serotonina. Então, aí o triptofano, mas é como eu falei, temos o triptofano e nós temos outro precursor, que é o 5-HTP, que tem sido bastante prescrito, e principalmente de forma sublingual, porque aí a gente vai ter uma ação mais rápida e mais eficaz do triptofano, para que a gente possa chegar a produzir a serotonina. Ótimo, a dúvida. Uma pergunta que surgiu agora no finalzinho, em relação à avaliação bioquímica, né? A checagem das vitaminas, com quanto tempo após a suplementação podemos pedir outro exame? Então, aí eu acho que vai depender do estado do paciente, da evolução do paciente. Eu acho que mensal não seria necessário, mas eu acho que trimestral seria interessante esse acompanhamento, até porque nós pedimos geralmente nós pedimos esses exames no início do tratamento, e aí nós temos um acompanhamento nutricional, nós melhoramos a qualidade da alimentação desse paciente, nós prescrevemos, por exemplo, nutracêuticos, e aí nós devemos esperar um tempo. Um mês, poderia ser um mês, mas eu acho pouco tempo. Eu acho que após 3 meses a gente já teria um resultado mais satisfatório, porque a gente também acompanharia o efeito da medicação sobre esse paciente. Ótimo. Mais algum questionamento, pessoal? A sala está aberta. Bem, eu gostaria só de também perguntar, né, fazer a minha pergunta. Qual seria a relação da conduta do tratamento, né, da depressão, em relação aos pacientes com COVID? Como é que poderia ter essa associação, né, já que muitos pacientes, eles passam um bom tempo isolado, né, muitos em leito hospitalar, ou então em isolamento domiciliar. Qual seria essa relação? Como é que poderia estar mais estreitando, né? Então, a pergunta seria as causas da depressão no paciente com COVID. A conduta, né, do tratamento, mesmo dieterápico, da alimentação, da nutrição, em relação aos pacientes que já estão acometidos ou já foram acometidos pelo coronavírus. Inicialmente deve ser respeitado o tratamento da COVID. Eu acho que, em primeiro lugar, deve ser visto qual é o tratamento que esse paciente ele já está recebendo, quais são os sintomas, qual é a gravidade, se é um paciente domiciliar, se é um paciente que está internado. Eu acho que, inicialmente, deve ser observado isso. Posteriormente, a gente pode estar associando a melhora da alimentação e a prescrição, por exemplo, de fitoterápicos ou de nutracêuticos, mas eu acho que deve ser levado em consideração inicialmente o tratamento já estabelecido. As drogas que ele está recebendo, se vai afetar de alguma forma
a nossa prescrição, o estado do paciente. Eu acho que, inicialmente, deve ser respeitado o tratamento da COVID, para, posteriormente, a gente somar ao tratamento da depressão. Certo, ótimo. Mais uma pergunta. No caso da ansiedade, existe uma dose mínima de cafeína ou é retirada de vez? Sim, da ansiedade, a cafeína é necessário que seja retirada. Assim, a cafeína, apesar dela ser um estimulante, ela tem uma atuação muito particular de indivíduo para indivíduo. Eu escuto relatos de pessoas que tomam cafeína à noite, não sentem nada. Tem pessoas que tomam cafeína para dormir. Já tem outras pessoas que são extremamente sensíveis à cafeína. Então, vai depender também da sensibilidade desse paciente à cafeína. Se é um paciente que ele está muito ansioso, está muito irritado, é bom a retirada para a gente observar se isso vai melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora, se a retirada ou a permanência da cafeína não influencia o paciente no seu estado, então não há necessidade. Um atendimento personalizado, é de indivíduo para indivíduo. Assim, o que se preconiza é que ela é estimulante. Então, para pacientes com ansiedade, a indicação é que seja retirada, mas isso deve ser avaliado de caso a caso. Ótimo. O triptofano pode ser indicado mesmo com pacientes que estejam tomando antidepressivos? Sim, pode. Pode sim, sem problema. Triptofano, ele não é um medicamento, gente. A gente chama de nutracêutico, mas triptofano, ele é um aminoácido essencial. Nós comemos triptofano na banana, no cacau. A diferença é que ele vai estar isolado em uma cápsula. Então, a única diferença, porque aí a gente vai ter uma dosagem maior de triptofano e vamos suprir em uma quantidade maior, né? Mas apenas isso, ele não vai interferir em nenhum tratamento medicamentoso. Certo. Só mais uma pergunta. Os medicamentos antidepressivos podem reduzir o uso da flora intestinal? Então, o que pode acontecer eles não são antibióticos, mas o que pode acontecer é ocorrer alguma inflamação no estômago, né? Pessoas mais sensíveis, por exemplo, pacientes com gastrite, e aí podem ter uma irritação estomacal. Mas aí esses pacientes, eles devem relatar ao psiquiatra para que ele possa prescrever, juntamente com a medicação, um medicamento que proteja essa mucosa estomacal. Mas a nível intestinal, não. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Gostaria só de fazer umas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde, Laênia. Boa tarde, Rayane. Bom tê-la de volta, né? Mesmo que no formato remoto. Queria lhe agradecer desde já, né, a sua contribuição, sua participação aqui conosco. Extremamente rico, né, o tema, e não só quando a gente pensa no atual contexto que a gente está. Inclusive, sua palestra mostrou bem que como nutricionista é importante, como nutricionista é fundamental. Eu travei, né? Não, estamos escutando. É porque tá todo mundo travado para mim. Eu pensei que tá ok aí? Travou geral. Aí eu digo, estamos ouvindo. Ótimo. Enfim, como eu estava falando, né? Então, ultimamente a gente tem visto, né? E tem crescido cada vez mais o número de pessoas com depressão, com ansiedade. E, assim, é importante ressaltar esse apanhado, né, Laínia, que você trouxe, de quanto a literatura é rica
no tratamento nutricional da depressão, né? Não só da depressão, como da ansiedade. Quando a gente passa lá pela fitoterapia, né? A parte dos chás, né? As doses desses chás, assim como quando a gente pensa nos macronutrientes, como você bem trouxe, e também a parte de micronutrientes. Então, essa sua aula nos permite ter um apanhado geral, né? Então, se eu vou trabalhar nessa área, lembrando que eu vou trabalhar sempre nessa área dentro de uma equipe muito profissional, né, gente? Então, não se trata transtornos alimentares, não se trata depressão, ansiedade sozinho, né? Então, eu costumo sempre bater nessa tecla com os alunos. E aí, só fazendo esse link, né, ontem a gente vem falando, contextualizando dentro da Covid, então é importante para os alunos, né, e obviamente os profissionais, né, perceberem que foi muito importante esse ponto que você coloca de, tipo, tá com Covid o paciente, então, primeiro a gente pensa e respeita o protocolo da Covid. Por exemplo, a Aine mostrou que o ômega 3, né, fontes de ômega 3 são muito boas no tratamento, no uso no tratamento da depressão. Porém, a gente viu, né, inclusive ficou bem claro ontem, que o ômega 3, principalmente a suplementação, que a gente sabe que, obviamente, se é um ômega 3 de qualidade, com doses maiores, quando suplementado, a gente vai estar dando uma quantidade de ômega 3 bem maior para aquele paciente. Então, respeita primeiro o protocolo da Covid-19 e depois a gente pensa, né? Não que a gente vá negligenciar uma das patologias, até porque as patologias não vêm isoladas, mas é mais nesse intuito mesmo, né? A aula tá gravada, então depois quem tiver a possibilidade de assistir, né? Eu fiquei realmente muito feliz, me senti bem contemplada, até porque é um tema que eu acho muito bacana e talvez seja pouco abordado durante a graduação, né? Um tratamento específico. Onde é que a gente aprende? Onde é que a gente fala? É na formação complementar. Por isso que existem eventos, por isso que existem esse tipo de coisa durante a graduação e o aluno, inclusive, é cobrado, né, a participar. Não é só pelo certificado, não. É uma questão de formação mesmo. Então, Laine, era só um parêntese, né? Que eu gostaria de fazer e, obviamente, lhe parabenizar pela exposição, né, extremamente rica. Quem tiver a oportunidade depois de sentar, né, reorganizar as informações, fazer um levantamento desses papers que você trouxe para a gente, então, é essencial. E não só hoje, né, a pandemia vai passar, a gente sabe disso, mas a gente vai lidar diariamente com pessoas com depressão, né? Então, quantos aqui não conhecem alguém que tem depressão, que sofre de depressão ou que está sofrendo com depressão? Então, gente, é importante esses momentos a gente utilizar para isso, né? Então, é só um parêntese e dizer que realmente gostei muito, foi maravilhoso, né? E fiquei muito feliz de ver o quanto de informação que a gente tem na literatura. Obrigada, Laine, parabéns pela sua apresentação. E estamos sempre aí, à disposição, viu? Quando quiser aparecer, estamos abertos sempre. Obrigada. Todo meu, fiquei muito feliz mesmo de poder voltar. Eu tenho um carinho imenso pela Santa Maria. Os alunos que não me conhecem, eu já fui docente da Santa Maria e acabei deixando para fazer o meu doutorado, para me dedicar exclusivamente, mas é uma instituição que eu tenho um grande apreço e eu que agradeço a oportunidade, para mim foi um prazer. Eu vou estar disponível nas redes sociais, quem quiser entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição, podem me adicionar, podem entrar em contato comigo. Muitíssimo, eu que agradeço, né? Muitíssimo obrigada e agradeço a participação de todos. Antes de finalizar, eu gostaria de, inclusive, sobre o que você falou, que é nesses pontos específicos que nós, como profissionais da nutrição, nós nos destacamos. Um olhar diferenciado. Então, às vezes a gente está muito habituado a atender pacientes com diagnósticos fechados e mais comuns, hipertenso, diabético,
com problema renal, ou cardíaco, ou uma gestante, ou uma criança, obesidade, emagrecimento, e aí, só que a gente tem que ver um paciente como um todo, ele não é só um cardíaco, ele não é só um hipertenso, ele não é só um diabético, e aí, a nutrição, graças a Deus, ela, nos últimos anos, ela vem se ampliando, e os estudos, eles vêm crescendo, então, vocês tenham uma curiosidade de ir buscar as informações e de melhorar o atendimento nutricional de vocês, porque é nisso que o nutricionista, ele se destaca. Ótimo. Só para finalizar, mais uma pergunta do aluno Rony. Boa tarde, parabéns pela palestra. Qual o principal desafio na prática clínica com pacientes depressivos? Existe alguma adaptação na anamnese? Então, aí vai depender do grau da depressão desse paciente, porque existem pacientes cooperativos e não cooperativos. Então, muitas vezes, você pode encontrar em seu ambiente de trabalho, por exemplo, um ambiente hospitalar, ou um familiar que venha a procurar você, e aí ser um paciente não cooperativo. E aí a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem disponível. Então, se a gente consegue fazer uma avaliação nutricional completa, que bom, ótimo. Mas, se não, a gente usa as informações que nos tem à disposição, seja através do próprio paciente, ou seja através de familiares. Em pacientes com uma depressão mais severa, que já tem um isolamento, que já não querem, que inclusive tem resistência ao tratamento medicamentoso, é muito importante que o atendimento nutricional, ele seja feito com um acompanhante, com uma pessoa que tem contato direto com essa pessoa, para a gente poder conhecer mais sobre ela, para a gente ter mais informações fidedignas. E aí, é aí onde se diferencia a prática, porque aí a gente vai se ajustar à prática, não é a prática que se ajusta ao profissional, o profissional, ele tem que se ajustar à prática. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem no contexto que a gente tem. Existe o sonho, existe a idealização, que é um paciente, chega no consultório extremamente cooperativo, só fala a verdade, faz tudo que a gente solicita, mas não é assim que as coisas funcionam. Então, também o atendimento nutricional, ele tem que ser presente. Eu acho que o contato mais humanizado, mais próximo, tanto desse paciente quanto da família desse paciente, faz toda a diferença. Porque aí, ele vem para o seu atendimento, vai para casa, como é que você vai saber que está dando certo, que ele está seguindo, que as recomendações estão dando certo? Como é que você vai fazer um manejo dessa prescrição dietética? Nós fazemos a prescrição dietética e acha que está tudo certo. E eu acho que o sucesso do nutricionista está aí, dele realmente ver se a prescrição dietética ela está adequada à realidade, ao contexto do paciente. E aí a gente poder fazer as alterações necessárias. Se não houver isso, vai ser mais uma dieta de gaveta. O paciente, ele vai para casa, vai pegar a sua prescrição e vai jogar fora. Então, o acompanhamento, você está mais próxima do paciente, é o que, talvez, o que possa fazer a grande diferença, né? Isso. Então, complementando a sua fala, a aluna Lívia fez um comentário. Como o Magno sempre fala em educação nutricional, é importante ouvir para saber qual abordagem precisamos usar, afinal, ninguém é igual. Exatamente. Concordo plenamente. Excelente, parabéns. Enfim, acredito que todos, né, gostaram, se envolveram. Quero encerrar o momento, né, dizer que foi muito valioso todas as informações que, né, foi trabalhada aqui nesse momento, e agradecer, sempre será bem-vinda, né, em outros momentos, claro. Obrigada. E dizer a todos que estão aqui presentes que nos encontraremos novamente às 8 horas.
Boa noite a todos. Tchau, gente, foi um prazer.